Livro do profeta Jeremias, do capítulo 6, verso 1 até o verso 15, diz assim: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A famosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos e subamos de noite e destruamos os seus castelos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva fresca as suas águas, assim ela a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não torne a assolação em terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como um vitimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramarei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Irmãos, que Deus seja louvado pela leitura da sua santa palavra. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Pai, agora pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Te pedimos também, meu Deus, que o Senhor nos ajude a perceber que este não é um mundo distante e irrelevante, apenas porque se passou há muito tempo. Ajuda-nos a ter ouvidos para ouvir a mensagem da Tua Palavra, para que nós, Pai, sejamos encontrados por meio dela, em pastoreio, e para que por meio dela busquemos a verdadeira paz que somente Jesus pode nos dar. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz nesta noite, e te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu não sei quantos aqui ou leram ou já assistiram, mas eu creio que assistir deve ter sido mais fácil do que a própria leitura. Mas os que leram vão entender. Nós conhecemos o livro do famoso escritor J.R.R. Tolkien, e principalmente a trilogia chamada Senhor dos Anéis. Nós também conhecemos, talvez ainda o filme, já deve ter assistido, chamado Retorno do Rei. E é interessante que neste filme, O Retorno do Rei,
E eu espero que não dê spoiler, porque isso já passou muito tempo, né? E eu vou lembrar. Às vezes a gente fala, pastor, por que o senhor contou? Eu não assisti ainda, né? Mas se você quiser assistir. Então, esse filme passa num momento interessante. Há um pedaço desse filme que conta que a cidadela dos homens, ela estava sendo sitiada por uma força esmagadora. Essa força esmagadora eram os orques malignos. E quando eles começaram o ataque naquela cidade, apareceu um governante naquela cidade, cujo nome era Denethor. E ele aparece sobre os muros das minas de Tírit e começa a gritar para todas as suas tropas alarmados: fujam, fujam, escapem, seus tolos, para salvarem as suas vidas. Temendo um pânico ainda maior, né, o mago Gandalf, ele chega lá perto e golpeia com o cajado a cabeça do comandante da cidade. Meus irmãos, essa cena, ela é interessante, apesar dela ser fictícia, ela vai nos ajudar a entender o contexto que o profeta Jeremias está vivendo. Jeremias está aqui no meio dessa sua geração, num período mais ou menos de 600 a 537 a.C. E o povo ali, Judá, enfrentava uma situação militar e política desesperadora. Aqui já havia sido anunciado pelo profeta Jeremias que do norte viria o inimigo. E por que viria do norte? Nós sabemos que o norte era o único caminho que poderia chegar, porque os outros lugares eram lugares que não davam para fugir, não davam para escapar, não davam para atacar. Então todo o caminho sempre viria pelo norte. E essa situação de vir pelo norte criava no povo de Judá naqueles dias uma sensação de medo, uma sensação de terror, uma sensação de angústia, de desespero. E o povo naqueles dias estava o quê? Alarmado, mas o desastre, irmãos, ainda não havia ocorrido. Jeremias estava anunciando o pecado, Jeremias estava falando tudo aquilo, mas como os irmãos já ouviram, nós devemos lembrar que o povo naqueles dias estavam dizendo o quê? Que eles não acreditavam que isso iria acontecer. Os irmãos devem lembrar que o próprio profeta chama o povo e diz: olha, voltem para mim, falando no nome do Senhor Deus, e o povo diz: não, nós já escolhemos, nós vamos seguir o nosso caminho, nós vamos subir os montes. E nós sabemos que a expressão subir os montes era uma expressão que conduzia que o coração deles iriam seguir outros deuses, a saber, ali os deuses Baal. Então eles iriam seguir neste caminho, e eles acreditavam também que nada iria acontecer com eles. Outros acreditavam também que poderiam criar uma estratégia para salvar a vida deles. Então o rei, os líderes religiosos, os pastores daquela época, os sacerdotes, todos eles achavam que poderia dar um jeito. Talvez, irmãos, eu e você já tenhamos passado por isso, em uma situação aflitiva ou um problema que temos que resolver. A gente pensa assim: dá para dar um jeito. Talvez você tenha dito assim: olha, fica tranquilo, fique em paz, sempre há um jeito. Mas, irmãos, a pergunta não é se sempre há um jeito. A pergunta aqui é outra: que jeito nós estamos dando? Ou o que nós estamos buscando para dar um jeito numa situação que é aflitiva, desesperadora e angustiante? E é nesse contexto que aquela geração queria sempre dar um jeito, que o Senhor envia o profeta Jeremias com uma mensagem muito semelhante ao grito de Denethor, que justamente quando os líderes estavam tentando fortalecer as suas defesas, Jeremias surge naqueles dias e dá um grito. E qual é o grito que Jeremias dá naqueles dias? Olhem comigo no capítulo 6, no verso 1. Olha o que ele vai dizer: fugi, filhos de Benjamim. Esse é o grito de Jeremias. Jeremias aqui, meus irmãos, ele vai olhar para aquela geração e ele vai dizer para eles: fugi para salvar-vos, ó filho de Benjamim, do meio de Jerusalém. Olha o texto que diz: fugi, filho de Benjamim, do meio de Jerusalém. E ele vai dizer: tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Araquém, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Meus irmãos, esta é a mensagem de Jeremias aqui. Esta é a mensagem que ele vai dizer nesta noite e que ele vai dizer nesse contexto. Qual é a mensagem dele? Fugir para salvar-vos. E essa mensagem, irmãos, que Jeremias coloca,
trouxe para o profeta Jeremias uma situação complicada, porque as autoridades daquela época começaram a criticar Jeremias e começaram a questionar a sua sanidade. Começaram a dizer que Jeremias não estava falando coisa por coisa, porque nenhum mal iria acontecer com eles. Talvez a pergunta seja: qual é a diferença então crucial entre Denetor, dos muros de Mita, e de Jeremias aqui nos portais de Jerusalém? É que Jeremias estava certo. Aquele povo precisava fugir, porque o juízo de Deus estava chegando. Irmãos, Jerusalém, nós temos que lembrar que Jerusalém já estava condenada. Àquela altura, irmãos, o Senhor já havia dado o seu veredito. O Senhor já havia determinado sobre tudo, por causa do reinado profundamente maligno que havia naquele povo. Nós sabemos que esse povo aqui, presente, o dia de Judá, ele vem numa crescente de um reino maligno atrás do outro. Nós podemos lembrar que ele vem seguido de um reino de Manassés, um reino onde uma geração antes havia pecado contra o Senhor. Depois nós sabemos que Josias havia se levantado e Josias havia trago uma grande reforma religiosa naqueles dias. Restaurou a leitura das Escrituras, restaurou o culto, restaurou o templo, mas aquele povo continuava distante do Senhor. E do ponto de vista político, irmãos, talvez a Síria, ou o Egito, ou até mesmo a Babilônia, poderiam ser contornados. Por exemplo, talvez eles poderiam pensar: se o Egito vier, faremos isso. Se a Síria vier, faremos isso. Se a Babilônia vier, agiremos assim. Mas, irmãos, eles estavam enganados. Ainda que a estratégia fosse brilhante, uma coisa que esse povo deveria saber: que o verdadeiro problema não era eles, não era a estratégia, não era a Babilônia, não era a Síria, não era o Egito. O grande problema que eles tinham que enfrentar era Deus. O contexto, irmãos, nos mostra que Jeremias profetiza um pouco antes da invasão da Babilônia. E nós temos que olhar, irmãos, aqui, porque há dois cenários muito fortes nesses textos de Jeremias, em todo o livro, mas eu quero me deter aqui. Primeiro nós temos que ver o cenário externo. Qual era o cenário externo? O cenário externo, meus irmãos, era um templo funcionando. O povo de Israel, ou o povo de Judá, continuava sempre indo ao templo. Se você olhar no capítulo 7, se você olhar ali o contexto, olha o que diz o verso 2. Diz assim: ponte a casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Percebe, irmãos, ainda tinha um tempo. Então, o Jeremias vai profetizar nesse período. Externamente havia o templo, externamente o templo continuava funcionando, aparentemente todo mundo ia para o templo, aparentemente os profetas, os sacerdotes daquela época, eles continuavam anunciando os desígnios de Deus, aparentemente o culto era bonito, aparentemente todo mundo cantava. Mas veja só, irmãos, o Senhor Deus vai e manda Jeremias à porta do templo. O outro cenário que nós devemos observar é que os sacrifícios continuavam sendo oferecidos, porque eles iam para o templo e eles continuavam oferecendo sacrifícios. É por isso que o próprio Jeremias, no capítulo 7, no verso 4, vai dizer para eles: olha, não confiar, ou melhor, no verso 3, na parte B, diz assim: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Esse povo ainda ia para o templo, esse povo ainda oferecia sacrifício, esse povo ainda cultivava todos os rituais prescritos pela lei de Moisés. Um outro perigo que esse povo vivia também: esse povo continuava sendo guiado por líderes religiosos, porque quando a gente olha no verso 4 e principalmente no capítulo 6, no verso 14, eles continuavam pregando. E olha o que eles diziam para o povo no capítulo 6, no verso 14: paz, paz, quando não há paz. Então, meus irmãos, externamente, olhando para aquele povo de Judá, olhando para eles, era como se alguém chegasse em nossa igreja e nos visitássemos e olhasse assim, todo mundo cantando, a igreja arrumada, todo mundo sentado, e alguém chegasse e dissesse: nossa, essa igreja tem um templo funcionando, o povo se reúne,
O povo canta com alegria, exalta e oferece sacrifício de louvor. Esse povo tem líderes que são piedosos, o presbítero dirige o culto, a junta diaconal organiza todo o culto, tudo está funcionando. Isso é uma visão. Todo mundo que chegasse em Jerusalém, quando eu chegasse lá e olhar, está tudo funcionando direitinho. Mas só que Jeremias nos diz, irmãos, que internamente havia coisas erradas. E qual era a primeira coisa? Idolatria. Aquele povo vivia a idolatria. Nós já vimos isso no capítulo 4, quando nós estudamos, e no capítulo 2, que esse povo troca a vontade de Deus, troca a voz de Deus para seguir a outros deuses, para cultivar a sua própria idolatria. É tanto que eles disseram assim: nós já escolhemos, nós já temos um caminho para seguir. Então, quando olhava aquela igreja de maneira mais apurada, via no coração daquele povo idolatria. A segunda coisa, internamente se ouvia e se via injustiça, porque nós vamos ouvir depois que era trocado o direito do órfão e da viúva. Pelo menos no capítulo 7, você vai perceber isso, que no verso 6 ele vai dizer: se não oprimides o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar. Deus diz: olha, vocês maltratam o órfão, vocês maltratam a viúva, vocês maltratam o estrangeiro, vocês maltratam o inocente. Se vocês não abandonarem isso, vocês não vão habitar neste lugar. Então, meus irmãos, internamente havia idolatria, havia injustiça e, acima de tudo, irmãos, havia autoconfiança espiritual. Esse era um dos grandes pecados daquela nação. Aquela nação era autoconfiante. Aquela nação, ela achava que nenhum mal iria acontecer com eles. Olha, no contexto, no capítulo 7, no verso 4, diz assim: o Senhor vai dizer: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que isso quer dizer? É que aquela geração tinha tanta segurança no templo que Salomão havia construído, que eles achavam que nenhum mal iria acontecer contra eles. É como se você olhasse, chegasse na sua casa e você disse assim: Senhor, eu preciso de uma proteção. E o que você iria fazer? Abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta lá, porque é um salmo que vai trazer proteção. Então, o que Jeremias está dizendo? Externamente vocês estão belos, bonitos, mas internamente estão cheios de sujeira. Há uma frase que talvez quem faz pão no bolo conhece, né? Bela por fora, mas por dentro um bolo borulento. Talvez seria o retrato disso. E a pergunta que fazemos é: o que levou a isso? Em primeiro lugar, desprezo pela palavra de Deus. Porque desde o capítulo 2, Jeremias vem pregando, Jeremias vem ensinando, Jeremias chega à porta do templo, Jeremias está dizendo para aquele povo: olha, ouvi isso, se arrependei, emendai vossos caminhos, voltai para Deus. Mas o povo faz o quê? Despreza a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, qual era o maior perigo? É que Judá acreditava numa mentira perigosa: o templo do Senhor está aqui. É lógico, irmão, nós sabemos que há um aspecto pactual do templo do Senhor no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Senhor Deus conduziu Salomão a construir ali e Deus habitou lá. E nós sabemos que Deus até disse para o povo naquele período: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei esta nação. Então nós sabemos que havia um pacto, havia uma aliança, Deus habitaria ali, o sacrifício seria oferecido. Mas, irmãos, confiar em coisas externas vai criar em nosso coração uma falsa segurança. E Jeremias vem aqui agora no capítulo 6, ele vem desmontando tudo aquilo que o povo confiava. E a pergunta que nós devemos fazer nesta noite é: como é que Jeremias desmonta essa falsa segurança? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos perceber no capítulo 6, olhando do verso 1 ao 3, que Jeremias desmonta a falsa segurança, trazendo um anúncio verdadeiro e bíblico. Ele vai dizer: o juízo não pode ser evitado. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Quando estamos em pecado, isso é fato, nós não podemos evitar a mão do Senhor.
Você pode vir para o culto, você pode manter o seu pecado, você pode manter a sua posição de silêncio, você pode estar aqui sentado, vindo frequentemente, todo mundo está dizendo, você pode até dizer assim, mas pode até avaliar, está vendo, pastor, ele está em pecado, mas ele está vindo. Se não houver arrependimento, irmãos, o juízo virá. Então percebam que a primeira coisa para destruir a falta de segurança é ter uma confrontação séria e honesta. Então Jeremias, ele começa denunciando aqui. Jeremias, ele vai trazer uma proclamação, e a primeira, ele vai dizer, olha, o juízo não pode ser evitado. E por que não pode ser evitado? Porque Jeremias vai denunciar que aquele povo, não somente aquele povo, mas os profetas, os sacerdotes, tinham uma mensagem que não era verdadeira. Eles estavam dizendo de púlpito, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E Jeremias, irmãos, queria que o povo estivesse em paz com Deus. E como é que nós vamos ter paz com Deus, se não é ouvindo a verdade que confronta o pecado que há no nosso coração? E aí nós podemos ver, meus irmãos, que isso não é surpreendente. Jeremias vai começar aqui com um anúncio de um juízo. E o anúncio de juízo de Jeremias é o quê? Fugir, filhos de Benjamim. Aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias, ele tem uma postura de como se fosse um alarme soando, algo que doesse os ouvidos. Os nossos irmãos diáconos aqui da igreja sabem do que eu estou falando. Aqui dentro tinha uma sirene, então quando abria a porta da igreja que ia entrar, a sirene ela amava, os ouvidos doíam. Então, meus irmãos, aqui é mais ou menos isso. Jeremias está dizendo para aquele povo, a queda de Jerusalém é iminente. E ele chama o povo para fugir, para salvar a sua vida. E veja o que ele diz, irmãos, fugir para salvá-los. Olha o que ele vai dizer, fugir, filhos de Benjamim, fugir do meio de Jerusalém. Irmãos, e aqui está a realidade. Por que Jeremias começa anunciando esse juízo que deve ser evitado? Porque, meus irmãos, lembra que o povo confiava? O povo confiava em quê? No templo. O templo estava onde? Em Jerusalém. Todo mundo ia para Jerusalém, todo mundo ia adorar em Jerusalém, ia pelo menos 3 vezes ou 4 vezes por ano, segundo a lei de Moisés, para ir a Jerusalém. Nós podemos ver isso nos Salmos, a partir do Salmo 120 até o 134, que chamam salmo de escadaria, o povo indo a Jerusalém para adorar a Deus. O povo ia com a sua família, eles iam como peregrinos, e agora, irmãos, eles estão lá em Jerusalém. E aquele povo está lá reunido, aquele povo tem uma segurança de que o fato de estar em Jerusalém, ter o templo, ter a palavra de Deus, nada iria acontecer com eles. E aí veja o que diz o Senhor Deus. Jeremias chega daquele povo e diz assim, ó, fugi para salvá-los, fugi, ó filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. O chamado é dirigido, irmãos, à própria cidade. Agora, irmãos, vejam a ironia. Aquele povo deve fugir da onde? De Jerusalém. Do lugar do culto, do lugar da adoração, do lugar onde o povo tinha que se reunir, do lugar onde o povo iria fazer a festa. O Senhor Deus diz através de mim, fugir de Jerusalém. Meus irmãos, e aqui vem uma primeira lição para nós. O juízo começa no centro da falsa segurança. Olha o que Deus vai dizer, fugir do meio de Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, não era apenas uma cidade. Jerusalém era um símbolo da presença de Deus. Jerusalém era o local do templo. E é exatamente ali que o alarme vai soar primeiro. E aqui, meus irmãos, encontramos uma verdade desconfortável para mim e para você nesta noite. O juízo de Deus começa onde há maior luz e maior responsabilidade. Ou seja, como diz o apóstolo Pedro, o juízo de Deus começa na casa de Deus. É no lugar onde tem mais luz. É no lugar onde nós nos reunimos, é no lugar onde nós temos a maior responsabilidade com o culto, com a adoração, com a santidade. Voldier Balkan vai chegar a dizer o seguinte, o problema da igreja não é a falta de informação. Irmãos, não é esse o problema da igreja. Nós temos YouTube, nós temos Facebook, você tem vários streams, pregadores, vários canais, de visão teológica correta ou não, mas tem, você assiste, você ouve, tem texto bíblico, toda sorte de opção tem hoje. Isso, irmãos, só nos condena mais, porque nos traz mais conhecimento. Mas Volden Balkan vai dizer o seguinte,
que o problema da igreja não é falta de informação. A igreja tem muita informação. Todo mundo conhece Jeremias. Todo mundo sabe quem foi o profeta Jeremias. Se perguntar para você, você vai dizer, foi o profeta chorão. Mas, irmãos, o problema é outro. É a rejeição que nós temos pela verdade da palavra de Deus. Então Jeremias chega e vai dizer assim, de uma maneira muito séria, rápida e objetiva: fugir de Jerusalém. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez você tenha alguém querido que passou por isso. Você está dentro da sua casa, você está dormindo, e de repente você acorda, e aquela água vai subindo, e você tem que agarrar na mão da sua esposa, e pegar os seus filhos e dizer, fugir. Fugir, porque vai cair a casa. O lugar de segurança vai cair. O lugar onde a gente pode deitar em paz não vai nos dar proteção. Jeremias está dizendo, Judá, fugir. Filhos de Benjamim, fugir da onde? Do meio de Jerusalém. Ele vai dizer, tocar a trombeta. E aqui, meus irmãos, é uma figura muito interessante, porque só se tocava a trombeta para avisar o exército para a batalha. E às vezes você deve ver uns filmes que as pessoas iam para um monte bem alto, ele tocava a trombeta, o outro ouvia e tocava a trombeta, ou em alguns outros filmes nós podemos ver alguns lugares que nos montes tem aquelas madeiras todas colocadas, e a chama é acesa, a outra chama é acesa, é um sinal de que vai haver batalha, é para o exército se preparar. Mas aqui, meus irmãos, é um anúncio diferente. Ele já está dizendo, porque do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Aqui não é para lutar e vencer. O aviso é para fugir, porque todos vão sofrer. Irmãos, veja, Judá não pecou por ignorância, mas por presunção espiritual. Eles ouviram a lei, eles ouviram os profetas, eles ouviram os alertas, mas mesmo assim continuaram a pecar. E aqui, meus irmãos, cabe uma aplicação pastoral para nós nesta noite. Igrejas cheias, irmãos, não significa igreja fiel. Liturgia correta não substitui obediência. Conhecimento bíblico não garante submissão. Quando a igreja se torna confiante demais em seus símbolos, ela já está espiritualmente vulnerável. Às vezes, irmão, nós somos assim soberbos. Nós gostamos de citar. Nós temos os 5 solas. Nós somos reformados. Nós somos históricos. Irmãos, antes de ser históricos, antes de sermos reformados, antes de sermos conhecedores das Escrituras, nós temos que lembrar que somos do Senhor e temos que conhecer a sua palavra. E veja, irmãos, que Jeremias, ele vai dizer, mais uma vez ao povo, ele vai dizer, o alarme deve ser assoado, ou melhor, deve ser tocado, acionado, o povo deve ser avisado, a destruição virá. Essa é a mensagem verdadeira, irmãos, que os profetas não queriam dizer. Sabe o que os profetas diziam? Não se preocupe, você não vai sofrer nunca mais, porque você tem a Cristo, você não vai passar por provação, porque você tem a Cristo, você não vai sofrer. Irmãos, isso é um ledo engano. Meus irmãos, e aqui vem um ponto interessante que devemos observar, porque Jeremias nos diz outra verdade que devemos considerar. Ele vai dizer para nós, não somente que nós devemos fugir do lugar que aparentemente nos traz segurança, mas ele vai dizer outra verdade. O inimigo, irmãos, ele é um instrumento e não um acidente. Veja o que diz, ainda olhando, ele vai dizer, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Irmãos, a expressão mostra a soberania de Deus. Meus irmãos, o inimigo, ele não é um acidente, ele é um instrumento. Meus irmãos, vejam só, Jeremias vai dizendo, toque a trombeta. Ele vai dizer, porque a calamidade vai chegar. Meus irmãos, e veja o cenário da calamidade. Veja que expressão dolorida. Ele vai dizer, a famosa e delicada, a filha de Sião.
eu deixarei em ruínas. Quando nós olhamos Jeremias sentado, chorando nas suas lamentações, porque Lamentações de Jeremias é uma carta que tem um aspecto de luto, de sofrimento, de uma dor muito grande. Jeremias vai chegar assim: olha, aquela que era bela e que todos iriam para vê-la, agora já não olham mais para ela. Aquela que era desejada, agora já não é mais desejada. Aquela que tinha pessoas ao seu lado, bajulando, agora a desprezam. Meus irmãos, por que isso? Porque a filha, e aí veja o que o texto diz, ao aviso é claro, a própria pessoa, então a própria cidade que era atratividade, a própria cidade que era um lugar que o povo queria que fosse um lugar de segurança, ela era alvo de conquista. Ele vai dizer em outra travessura, diz a formosa e delicada. Irmãos, havia uma soberba em Judá, o povo se alegrava pela beleza daquela cidade, a filha de Sião. O Senhor Deus diz assim: eu deixarei em ruínas. Por isso, irmãos, que o inimigo, ele não é um acidente, ele é um instrumento de Deus. E aí diz o texto que contra ela virão pastores com seus rebanhos, meus irmãos. E aqui é interessante, porque o verso 3 traz uma coisa que fere ao nosso coração. Porque o versículo 3 descreve isso como uma imagem pastoral. Diz: olha, contra ela virão pastores com seu rebanho, levantarão suas tendas em redor e cada um apacentará no seu devido lugar. Meus irmãos, aqui nós temos que olhar que é interessante o que o autor está nos dizendo. Jerusalém aqui é comparada à filha de Sião, ela é comparada a uma pastagem rica, para onde os pastores desejam conduzir seus rebanhos, e eles armam suas tendas ao redor dela, mas essa beleza e abundância será passageira. Então ele vai dizer o quê? Que Babilônia, ela não surge por acaso, Babilônia é enviada. Meus irmãos, aqui é uma teologia que confronta a teologia da nossa modernidade. Deus é soberano, irmãos, até nos exércitos inimigos para nos disciplinar. Meus irmãos, vejam, aqui é uma cena que nos deve preocupar, porque, queridos, esses pastores aqui, eles são uma ironia para nós, porque os pastores modernos, irmãos, a semelhança dos pastores dos dias de Jeremias, querem um Deus que consola, acolhe e compreende. Mas Jeremias, irmãos, nos apresenta um Deus que convoca nações, move reis, usa o ímpio com vara de disciplina. Meus irmãos, aqui ele usa essa figura, esses pastores com rebanhos virão contra ela. Veja o que diz o texto: contra ela virão pastores. Irmãos, não é para pastorear, virão contra. É isso que você está lendo. Pastores virão contra. Veja, irmãos, que Maquei, ele faz uma interpretação muito interessante dessa passagem. Olha o que ele diz. Jeremias usa deliberadamente a imagem de pastores para mostrar que aquilo que deveria ser cuidado se tornou objeto de exploração, e que a cidade será cercada com a mesma atenção minuciosa que um pastor distribui o seu rebanho. Qual é o ponto aqui? Que esses homens que virão, e Deus usa a figura de pastor, porque Israel conhecia a figura do pastor. O pastor cuidava do rebanho, o pastor protegia o rebanho, o pastor era minucioso no seu cuidado, ele tinha todo um zelo. Mas só que esses pastores que virão aqui, irmãos, eles vão fazer outra coisa, eles vão explorar, eles vão maltratar com a mesma precisão que um pastor cuidava. Ou seja, irmãos, aqui nessa passagem, Maquei diz que não há nenhuma noção de proteção. Há sim um aspecto de apropriação, de controle, de consumo. O exército que virá, ele virá como um pastor que protegia, como um pastor que controlava, que trazia segurança. Ele agora vem para trazer o quê? Ele vem para se apropriar do que é do povo, ele vem para controlar o que é do povo, ele vem para consumir o que é do povo. E além disso, irmãos, há um contraste implícito aqui. Os verdadeiros pastores de Israel falharam, porque quando Deus diz que eles virão como pastores, Ele está dizendo o seguinte, que os verdadeiros pastores de Israel falharam, e agora os pastores estrangeiros ocuparão a terra, não para salvar, mas para julgar. Pastores perversos serão colocados naquele lugar para julgar aquela nação. E aí, meus irmãos, cabe uma aplicação. E qual é a aplicação aqui? Quando a igreja rejeita o verdadeiro pastor, a saber, Cristo Jesus, o Senhor,
Deus permite que pastores falsos, líderes abusivos, sistemas opressores, não como um acidente, mas como disciplina para a igreja de Cristo. Isso deveria nos, como diz Goldie Balkan, deveria nos fazer tremer, deveria nos fazer considerar bem. É por isso, irmãos, que nós temos púlpitos tão vazios, com pregações humanistas, propondo uma realidade que não é bíblica e que não é cristocêntrica. A mensagem de Jeremias é muito forte e é verdadeira. Ele sabe que para tratar aquele povo que está havendo um alto engano, ele tinha que dizer a verdade de maneira bíblica e pastoral. O inimigo vem, toquem a trombeta, vocês não terão como escapar, e eles vão tomar, eles vão controlar e eles vão usurpar. Por quê? Porque vocês abandonaram o verdadeiro pastor, saber Cristo Jesus, Senhor. Do verso 4 ao verso 5 nós encontramos um segundo aspecto. Nós encontramos Jeremias dizendo que Deus decreta e o inimigo executa. Veja, irmãos, o que ele vai dizer no verso 4: preparai a guerra contra ela, disponde-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Meus irmãos, é interessante que nessa passagem nós encontramos aqui um cerco externo. E aqui em Jeremias, do verso 4 ao verso 5, ele vai trazer uma verdade. É Deus quem decreta e o inimigo é quem executa. Veja, a urgência do inimigo, aqui, meus irmãos, ela não nasce por acaso. Olha o que ele vai dizer. Jeremias diz assim, olha, ele revela que do céu Deus já decidiu. Ele vai dizer, olha, preparai a guerra contra ela. Veja essa palavra, irmãos, preparai. Deus não está reagindo aos acontecimentos como muitos dizem. Ele está governando os acontecimentos. Isso é diferente, irmãos. Nós somos numa era que nós falamos assim, Deus está reagindo. Irmãos, Deus não reage a acontecimentos. Deus, ele governa os acontecimentos. Quando Deus determina o juízo, irmãos, até o relógio do inimigo se ajusta. Aqui diz o texto, ao meio-dia, de noite, não importa o horário, o ataque virá. Meus irmãos, isso confronta, irmãos, a nossa teologia confortável. Deus não é um espectador aflito da história. Nós sabemos que no passado surgiu uma teologia há mais de 20 anos, chamada uma teologia da relacional, onde esse promulgador dessa teologia dizia o seguinte, que Deus, ele foi pego de surpresa em alguns momentos da história, e ele aluiu isso ao tsunami que nós sabemos, o primeiro tsunami que nós ouvimos falar, que aconteceu no século passado. Ele diz assim, ele vai dizer o seguinte, que aquele tsunami pegou Deus de surpresa, porque se Deus estivesse sabendo daquilo, aquele tsunami não teria acontecido, irmãos. Deus não é um espectador aflito da história, que não tem o controle, irmãos. Isso não existe. Ele é juiz, ele é soberano, é ele quem dirige a história para o louvor da glória do seu nome. Meus irmãos, no versículo 4, Jeremias nos leva para dentro do conselho da guerra, do conselho da guerra do inimigo. Ele nos permite ouvir o planejamento do ataque, uma voz que convoca o ataque. Meus irmãos, olha a voz que preparar guerra contra ela. E aqui, meus irmãos, é uma coisa que vai surpreender os irmãos. Na língua original, aqui nesse contexto, a palavra preparai significa, sabe o quê? Literalmente, santificar. E você sabe o que significa santificar? Ser separado para um fim. Ser separado para o uso de Deus. Ser separado para glorificar o nome do seu Deus. E a palavra aqui, meus irmãos, preparai, significa literalmente santificar. Ou seja, o que Deus está dizendo para ela? O que Jeremias está dizendo para aquele povo, está dizendo para nós? Que para aquele povo que viria da Babilônia, sob o comando de um rei cruel, a guerra para eles, irmãos, tinha um caráter religioso. Eles se preparavam, eles se separavam, porque eles iriam para a batalha. A batalha para eles era o Deus deles. Eles iriam lutar contra o Deus de Israel. Meus irmãos, é interessante que para aquele povo havia um rito
uma consagração antes da batalha. E aí por isso que diz assim: preparai a guerra contra ela, dispõe-nos, subamos ao meio-dia, ai de nós, que já declina um dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. E aqui, meus irmãos, notem que essa guerra é uma guerra bem diferente, porque naqueles dias nós sabemos que não havia tecnologia bastante para lutar à noite. Mas é interessante que há um contraste aqui. Essa guerra que vai ser levantada vai levar o povo a dizer: ai de nós, pois o dia declina, pois as sombras da tarde se estendem. O que quer dizer isso? É que o povo que era da luz, agora o povo que era da luz estava cercado no contexto da luz. E o povo da luz agora tem medo da noite, porque o exército também vem à noite. Ou seja, não haverá tempo, não haverá modo. Note bem, meus irmãos, que o que diz: o lado vencedor quer mais luz para lutar, e o lado perdedor não deseja isso para poder escapar. Esse é um lamento, irmãos. É por isso que talvez a gente entenda agora porque que muitos crentes, quando abandonam a Cristo, para onde é que eles vão? Para o mundo, para as trevas e para a escuridão. Porque na luz o seu pecado é revelado. Na luz tem a justiça de Deus. E aí nós podemos até estar sentados no banco da igreja, nós estamos calados, pedindo ao Senhor que chegue a escuridão, porque a luz está me constrangendo. Meus irmãos, tomado pelo zelo, o Jeremias diz que aquele exército vai atacar, aquele exército vai destruir, porque é vontade soberana de Deus. Então, olhando mais adiante no verso 6, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, Jeremias confirmando: assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, irmãos. Não é outra. O exército que vai para lá, irmãos. O ataque iminente. Ou seja, Deus decreta e o exército vai fazer. Olha o que Deus diz: preparai, dispõe, cortai árvores. Esta é a cidade que há de ser punida. A opressão, só opressão há no meio dela. Deus está dizendo: é essa cidade, é o lugar de segurança do povo que será destruído. É essa cidade que deve ser castigada. É esta cidade que deve ter, porque dela só vem opressão, dela só vem indiferença, dela só vem pecado. Então ela será tratada. Irmãos, isso é chocante ouvir isso. É chocante ouvir o Senhor dizer isso da cidade santa. É chocante ouvir o Senhor dizer isso aos seus inimigos, que eram idólatras. É chocante o Senhor Deus chamar um povo perverso. Mas, meus irmãos, Deus descreve Jerusalém nesse termo: o seu pecado, a sua rebeldia trouxe consequências. E, meus irmãos, por que isso aconteceu? Porque o povo abandonou o caminho do Senhor, porque o povo seguiu a trilha do mundo, adorou falsos deuses, corrompeu o seu próprio caráter. E, meus irmãos, e quando isso acontece, especialmente dentro do povo de Deus, há declínio moral e espiritual. Eu ouvi uma certa vez, irmãos, um pregador que os irmãos conhecem, talvez aqui muitos já escutaram, Paul Washer, dizendo o seguinte, falando da igreja: muitas vezes, irmãos, nós pegamos a noiva, seguramos na mão da noiva, convidamos a noiva para andar e a levamos para um mundo perdido de pecado. E ele continua dizendo: e com isso nós manchamos o vestido dela, permitimos que as roupas dela sejam rasgadas, permitimos que a beleza da sua face seja destruída por lágrimas que são doloridas de tanta maldade, de sofrimento. Como se nós tivéssemos autoridade, irmãos, de pegar a noiva do Senhor e fazer isso. Só que quando fazemos isso, irmãos, nós estamos esquecendo de uma grande verdade que não podemos deixar de esquecer. É que o noivo ama a sua noiva. Ele virá, ele vai pegar a sua noiva, ele vai colocá-la no braço, ele vai santificá-la, ele vai orná-la, e ele vai repreender, ele vai disciplinar,
E Ele vai castigar todo aquele que fez isso com a noiva dele. Porque, meus irmãos, é isso que Deus está fazendo. O povo de Israel se achou no direito de manchar a roupa da noiva e a própria noiva. E Deus diz: por que vocês fizeram isso? Porque vocês se corromperam. Porque nós estamos vivendo numa sociedade corrupta e nós temos caminhado nessa corrupção. Deus, Ele não vai permitir isso. Ele vai dizer: é este lugar que eu quero destruir. É esse lugar que eu vou pesar a mão. Irmãos, o lugar onde Deus vai pesar a mão, é como Jeremias disse, em primeiro lugar é em Jerusalém, é no lugar da segurança, é no lugar onde tem a luz, é o lugar onde somos chamados para ser compromissados com o Senhor. Meus irmãos, que perigo é, irmãos, expor a noiva de Cristo à corrupção. Que perigo é, irmãos, levar a noiva de Cristo a flertar com o pecado. Que perigo é, irmãos, seguir esse caminho de desobediência que leva a um lugar de humilhação. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 1, ele vai dizer o seguinte: ele descreve essa progressão com muita maturidade. Ele vai dizer do perigo que é andar no caminho dos ímpios, do perigo que é deter-se no caminho dos pecadores e por fim assentar na roda dos escarnecedores. Porque, meus irmãos, isso é uma abertura para um erro, depois é um hábito e por fim é um rompimento de um caráter que é para ser santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa que é para mim e para você nesta noite: cuidado com o que estamos fazendo com a noiva de Cristo. O versículo 7, irmãos, traz uma ironia que expressa essa amarga dor. Porque ele vai dizer: como o poço conserva frescas suas águas, assim ela, a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela. Deus está dizendo: olha o que se ouve dela, de Jerusalém, da nação, do povo de Deus. Meus queridos, aquilo que deveria ser fonte de vida, se tornou-se fonte constante de perversidade. A cidade outrora que era amada pelo Senhor, se tornou espiritualmente doente. Violência, destruição se ouve nela, enfermidade e ferida estão sempre diante do Senhor. E aí, meus irmãos, no verso 8, nós encontramos um anúncio que é pesado demais. Após anunciar o cerco iminente, após expor a corrupção profunda de Jerusalém, o Senhor ainda se dirige àquela cidade como um chamado final de advertência e misericórdia. E olha o que ele diz: aceita a disciplina, ó Jerusalém. Aqui, meus irmãos, não é para fugir da disciplina. Aceite a disciplina, para que eu não me aparte de ti. Irmãos, como é que nós não aceitamos a disciplina? Talvez vocês não, é muito fácil. Como é que nós não aceitamos a disciplina? Irmãos, nós não aceitamos a disciplina quando nós não fazemos aquilo que nos é dado a fazer na disciplina. Quando a pessoa é disciplinada, o que a autoridade está dizendo, o que as escrituras estão dizendo? Você está disciplinado porque está em pecado, e a disciplina é para te tirar do pecado que você não está conhecendo. Por isso que as mãos estão caídas, os joelhos estão trôpegos, e você é corrigido, irmãos, para que no dia que reconheça o teu pecado, você possa ter a alegria restaurada. O Senhor Deus demonstra aqui, irmãos, que a disciplina é um juízo que já está determinado. A disciplina aqui não é arbitrária, ela não é precipitada, mas ela é acompanhada de um último apelo ao arrependimento. Olha o que Deus diz: aceita a disciplina, ou em outras palavras, Ele está dizendo: te corrija, ó Jerusalém, meu irmão e minha irmã. Nós podemos ver isso. Quantas pessoas são disciplinadas e ficam indiferentes, não se incomodam porque não tomam a ceia do Senhor, não se incomodam porque não tem ministério exercendo. Meus irmãos, aqui essa advertência de Deus, ela tem um tom solene. Nós sabemos que tom solene é pesado. O afastamento da presença do Senhor é o que transformou aquela cidade em desolação. Meus irmãos, o meu afastamento de Deus, o seu afastamento de Deus,
é que torna a igreja do Senhor um caminho de desolação. Olha o que ele diz: aceita a disciplina para que eu não te aparte de ti. Querido, você pode até estar no culto, pode até estar frequentando a igreja, no contexto de disciplina, mas se você não se voltar para o Senhor se apartará de ti. Olha o que ele diz: para que eu não te torne em assolação, em terra não habitada. Meus irmãos, aqui nós vemos um coração seco, árido, que não reconhece, duro, empedernido. Deus está convidando, Ele ainda chama o seu povo para reconhecer o pecado. Ele está dizendo: aceita a disciplina, Israel, abandona a rebeldia, volte-se para o Senhor. Então, irmãos, como é que nós poderíamos então terminar isso? Esse sermão, nós poderíamos terminar lembrando que Deus está fazendo uma acusação. E qual é a acusação aqui? Paz, quando não há paz. Meus irmãos, isso aqui não é somente um erro teológico, é um crime espiritual. Porque declarar a paz, onde há guerra, é enganar a alma e é caminhar na destruição. Quando a gente pega assim para a pessoa, pode ver, irmãos, vamos ilustrar aqui. Os irmãos lembram do cenário de Josué com Acã. Se nós olharmos bem aquela passagem, nós vamos perceber que Josué, quando encontra Acã, os irmãos lembram que Acã havia cometido um pecado. Ele prevaricou contra o Senhor. Ele pegou as coisas condenadas e abominadas ao Senhor. Ele pegou ouro, recursos que não era dele, que Deus havia condenado, que não lhe havia dado. E Israel perdeu a batalha com a cidade de Ai. E Josué começa a orar e a chorar diante do Senhor. E o Senhor diz: Josué, levanta, ele tem pecado no meio do meu povo. E Josué divide as tribos e vai falando com cada tribo até chegar da família de Acã. Vocês olharam como é que Josué começa com Acã? Ele não vai dizer: meu filho, qual foi o plano errado que você construiu? Qual foi a estratégia que você montou? Ele não vai perguntar: por que você deixou de devolver ao Senhor as suas contribuições? Por que você faltou ao culto? Você está sentido com alguém ou está amargurado com alguém? Por que ele não pergunta isso? Ele faz uma outra pergunta, irmãos, que é solene, porque em última instância, irmãos, o nosso pecado sempre é contra o Senhor. Olha a pergunta dele: consegue dar glória a Deus? Declarar a paz, irmãos, onde Deus declarou guerra, é enganar almas e conduzi-las à destruição. Judá não precisava de palavras suaves. Irmãos, a nossa sociedade hoje não precisa de palavras suaves, ela precisa de arrependimento. Nós somos uma geração, irmãos, que os líderes preferem massagear o ego, massagear a consciência. Nós somos uma geração em que os cultos não confrontam mais, não tem pecado, só prosperidade, lucro. E Deus deixa isso muito claro nesse texto. Ele não está interessado em preservar uma falsa igreja. Ele está preocupado em ter um povo que ame a Ele. Jerusalém, irmãos, tinha templo bonito, liturgia correta, sacerdotes estabelecidos, tinha tradição, mas não tinha temor do Senhor. Meus irmãos, onde não há temor, não há paz, há só juízo. Como é que a gente vem adorar a Deus? Será que a gente vem com temor mesmo? Porque para nós, irmãos, a gente vai sentar nesse banco e pronto. Vamos cantar, depois vamos embora, pegar o carro para casa, porque temos que comer uma pizza. Irmãos, a verdade é que esse texto nos obriga a encarar que Deus não destruiu Jerusalém porque ela era fraca. Jerusalém não era fraca, irmãos. Jerusalém poderia vencer qualquer batalha. Ele a destruiu porque ela era rebelde. Casas caem, irmãos, não são porque elas são fracas, é porque o seu fundamento ou é sobre a rocha ou é sobre a areia. O problema nunca foi a Babilônia,
A gente tem muita raiva até da Babilônia, né? Foi perverso. O problema não foi Babilônia. O problema nunca foi o norte. Nunca foi a política internacional. O problema é que o povo de Deus se recusou a ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, e quando a palavra é rejeitada, Deus não envia livramento, Ele envia disciplina. E meus irmãos, e aqui está o ponto que nós não podemos ignorar. O mesmo Deus que disse: cortai árvores, levantai baluartes. Nós vimos no capítulo 6, no verso 6, cerquem a cidade. É o mesmo Deus que diz séculos depois: desperta a espada contra o meu pastor. Isso aqui falando de Cristo. Qual é a diferença aqui, então, irmãos? É que Jerusalém foi cercada por causa do seu pecado. Cristo foi cercado por causa do nosso pecado. Ali, meus irmãos, em Cristo, ali não houve fuga, não houve livramento, não houve paz, houve cruz, houve sangue, houve condenação real. Aqui, Jeremias diz assim: fugi de Jerusalém. Mas Cristo não, irmãos. Ele foi para Jerusalém. Ele foi pendurado lá no madeiro. E pelos nossos pecados, Ele morreu. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não passa pano no pecado. Ele pune ou perdoa o pecado em Cristo Jesus. Na cruz, aqueles que estão no Senhor tiveram seus pecados perdoados. Na cruz, naqueles que não aceitam a disciplina do Senhor, serão condenados com o peso da mão do Senhor. O que isso exige de nós, então, irmãos? O que isso exige de nós? Eu penso que existem 3 realidades incontornáveis. Primeiro, a igreja que brinca com o pecado, ela não está em paz, ela está em perigo. Enquanto houver irmãos dentro da igreja do Senhor em pecado, a igreja está em perigo. Talvez você vai dizer: pastor, mas como é que a gente vai conseguir? A gente comete pecado todo dia. Irmãos, eu sei que nós somos pecadores e a Bíblia nos diz isso. Sabemos que precisamos de Cristo. A Bíblia nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, irmãos, o que é uma igreja brincando com o pecado? É uma igreja cuja a ortodoxia, ela, sem obediência, é presunção. Você é um culto, diz que gosta de vir pedir do Senhor, mas quando chega aqui você não obedece aquilo que você ouve. Então isso é o quê? Uma igreja que não está em paz. Quando irmãos não obedecem o que Deus está dizendo, a igreja não está em paz. Irmãos estão correndo perigo. Qual é outra marca de uma igreja que brinca com o pecado e não está em paz? É quando o culto é sem arrependimento e a idolatria é certificada. A gente sai do culto, irmãos, onde é que está o nosso arrependimento do que fizemos durante a semana? Irmãos, a igreja que brinca com o pecado, ela não está em paz porque Deus não protege símbolos. Deus preserva a verdade. Do que adianta bater no peito e dizer: eu sou presbiteriano, se não há uma verdade? Em segundo lugar, falar de paz sem reconciliação é ministério falso, é vida sem santidade. Todo pregador, irmão, nós somos uma geração que vivemos isso. Há muitos pregadores que prometem conforto sem cruz. Irmãos, como teremos paz de Deus que excede entendimento sem a cruz? Como teremos paz do Senhor sem estar preparando pessoas para o juízo e para o céu? Porque na geração que vivemos hoje, ninguém vai para o céu. Ou melhor, ninguém vai para o inferno. Todos um dia irão para o céu. Irmãos, isso é mentira. Só estarão com Cristo aqueles que têm a verdadeira paz. E a verdadeira paz, irmãos, é aquela mensagem que Cristo pregou e que João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fora disso, irmãos, não há verdade. Paz fingida, paz comprada, é o que nós vivemos hoje. Em terceiro lugar,
fora de Cristo, irmãos, toda segurança espiritual ela é mentirosa. Não importa o templo, não importa o histórico, não importa a reputação, se Cristo não é o nosso refúgio, irmãos, o mesmo Deus que julgou Jerusalém permanece como juiz hoje. Queridos, Jeremias não pregou para ser aceito, ele pregou para ser fiel. Meus irmãos, esse texto não foi escrito para nos confortar, mas para nos confrontar. A única paz verdadeira é aquela que nasce quando um pecador para de discutir com Deus e se lança totalmente aos pés de Cristo. Todo o resto, irmãos, é ilusão religiosa. E eu peço, irmãos, que Deus nos livre, a começar de mim, de uma paz falsa, de uma paz fingida e de uma paz comprada. Que Deus nos conceda, irmãos, arrependimento sincero e verdadeiro. E que encontremos descanso somente naquele que foi esmagado para que os inimigos se tornassem filhos. Porque quando Deus declara paz em Cristo, essa paz ninguém pode destruir. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos.